Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e o despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que cai num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala da descrença, dessa dureza de coração que nos leva a rejeitar o próprio Deus. Tudo aqui gira em torno do sábado. Jesus está na casa de um chefe dos fariseus e é sábado. Sábado é a plenitude de Deus. No sábado Deus descansou. Após a ressurreição do Senhor, o descanso e a nova criação da humanidade é o domingo da ressurreição. Mas até aqui era o sábado. Portanto, o sábado é um dia onde Deus descansa. É um dia onde há plenitude. E aí então, vamos entender como é que São Lucas está escrevendo o Evangelho. Nós já ouvimos essa semana que o reino de Deus é grão de mostarda, que o reino de Deus é o pouquinho de fermento que cresce, que fermenta todas as coisas. E aí Jesus disse que é preciso passar pela porta estreita, porque só quem passa pela porta estreita vai se sentar na mesa no reino dos céus e comer com ele. Após a porta estreita tem um banquete. Aí ontem nós ouvimos o outro evangelho por causa da festa, de São Simão e São Judas. E hoje aqui então nós vamos entender a dinâmica do reino de Deus. A sementinha de mostarda que deu fruto, o fermento que nos fermentou, a porta atravessada, apesar de estreita, nos leva então a comer num sábado, na plenitude de Deus. É a imagem da Eucaristia. Mas aqui tem algo muito importante. Todos estão ao redor dessa mesa num sábado. Todos estão diante de Cristo e todos conhecem a lei. Mas cada um responde a isso de um jeito. E nessa resposta a um Deus que está tão evidente diante de nós, está ou a nossa salvação ou a nossa condenação. Diante de Jesus, então, havia ali um hidrópico, um homem que inchava, E na verdade, esse hidrópico aqui são os próprios fariseus. O hidrópico é aquela pessoa que sente uma queimação terrível e daí ela precisa tomar água. Aí ele toma água, e ao mesmo tempo que toma água, ele sente mais sede e a água que ele toma incha. E porque incha, queima. Então é um ciclo vicioso de alguém que vai se inchando naquilo que come, sobretudo naquilo que bebe. Numa busca. Ele precisa se apaziguar nas suas dores. Mas quanto mais ele faz isso, mais inchado ele fica. É uma doença muito triste. E esse hidrópico, esse homem que vai se inchando de si mesmo, é esse farisaísmo que está ali diante de Jesus, inchados de si mesmos, e que quanto mais conhecem a lei, quanto mais lei de Deus entra na cabeça, mais duro fica o coração. Tem gente que quanto mais reza, diz o povo, pior fica, e é verdade, não por efeito da reza, mas por uma falta de compreensão daquilo que Deus quer de nós. E às vezes a gente usa a religião como um hidrópico. A gente vem saciar as nossas manias na fé.
A gente vem justificar os nossos preconceitos na fé. A gente vem justificar as nossas maldades na fé. A gente vem esconder os nossos medos na fé. E aí nós vamos ficando inchados de nós mesmos. E aí diante de Jesus, a gente nem é curado. Tem alguma correntinha balançando em algum lugar por aqui, eu preciso que pare. A gente vai ficando inchado da gente. E diante de Cristo a gente já não aprende mais. O que diz o Evangelho? Que eles o observavam, mas não aprendiam. Qual que é a diferença de um ídolo? O que é ídolo? Ídolo é algo que nos divide de Deus, não nos leva para. Ídolo é algo que nos separa, que nos trava num caminho. Qual que é a diferença do ídolo para o ícone? Ícone é algo que desperta a minha atenção, o meu desejo, a beleza, eu acho bonito, eu acho verdadeiro. Mas eu não paro nele, eu vou para Deus. Então, por exemplo, eu posso idolatrar uma pessoa, ou a mesma pessoa pode ser um ícone de Deus para mim. Através dela, eu vou para Deus. Um bichinho de estimação, um cachorro, ou um outro bicho aí que o povo gosta de ter de estimação. Pode ser um ídolo, pode ser um ícone. Por causa de um bichinho, de um auauzinho aí, de um cachorro, de um passarinho, a gente às vezes vai para Deus, o Criador dele. Às vezes por causa de um bicho a pessoa idolatra o bicho. E isso em tantas coisas da vida. O ídolo, o ícone. Aquilo que nos trava, aquilo que nos leva. Diz lá o Evangelho que eles estão observando Jesus, olhando para Jesus. Mas eles estão indo através de Jesus para Deus? Não. É a observação do curioso. Eles observam, mas não contemplam. Eles reparam, mas não contemplam. A fé é a mesma coisa, para nós também hoje. A fé, os elementos da fé, a gente observa ou a gente contempla? Por isso que tem gente que passa uma vida vindo à igreja, não se cura de nada, não amadurece nada, não evolui nada, não melhora nem um pouco. Porque ele observa tudo, mas não contempla. Observa e tudo critica, observa e tudo podia ser melhor, observa e se fosse eu tinha feito de outro jeito. Mas não contempla, não intui, não aprende e não recebe. Você pode chegar aqui e contemplar, nossa, quanto esforço, quanta boa vontade, quanta fé, quanto otimismo. Ou você pode observar, nossa, mas deve gastar um dinheiro da bexiga aqui, hein? Meu Deus do céu, de onde é que vem essa grana? Mesmo fato, tem quem observa, tem quem contempla. E olha, eles estão diante de Jesus, tendo a postura errada. Por quê? Porque eles são ruins de coração. E como é que a gente quebra a dureza? Só tem um caminho para a gente quebrar a dureza do coração. Perguntas inteligentes a si mesmo. Só tem um caminho para alguém que é ruim descobrir que é ruim. Porque às vezes a gente é ruim e não tem noção que é. A gente é meio hipócrita e não sabe que é. A gente às vezes não tem noção dos nossos próprios equívocos. Então você coloca uma pergunta. Diante deles havia esse homem que inchava, coitadinho. Tomando a palavra, Jesus fez uma pergunta. Fez uma pergunta. A lei, lei com L maiúscula, a lei de Moisés, o Antigo Testamento todo. A lei permite curar em dia de sábado ou não? E aqui que está. Na lei não está escrito nem que sim, nem que não. Na lei não diz assim, curarás em dia de sábado, mas também não está escrito, não curarás em dia de sábado. É uma interpretação que você vai fazer. O que você acha? O que você deduz? Pensa bem, daquilo tudo que você conhece, o que você acha que resulta? Gente, eu acho que 80% das perguntas que me fazem para o Padre Murilo, não tem resposta, tem dedução. Padre, é pecado tal coisa? É pecado, como é que é? Abrir conta no Tinder. Diz que estranhei um negócio novo, velho, não sei o que tem no celular. Gente, onde é que na Bíblia pode estar escrito não terás conta no Tinder? É impossível, isso é um assunto do hoje. Eu não sei, pensa você. O que você quer com isso? Para que você quer isso? Quanto tempo te leva a isso? Para que caminho te leva a isso?
Por qual emoção você quis fazer isso? Baseado em que você acha que não deveria? Eu não sei. Onde é que nós vamos achar na Bíblia Tinder? As pessoas acham que padre é oráculo. Padre, é pecado se eu não chamar fulana para ser madrinha do meu filho? Eu não sei. Você precisa deduzir, você não consegue nada. E por que a gente não consegue nada? Porque a gente é preguiçoso e porque às vezes o nosso coração não quer saber o que já sabe. Jesus colocou uma pergunta que não tem resposta em lugar nenhum aqui, mas é uma pergunta respondível. É uma pergunta que você chega lá. É uma pergunta que se você juntar um pouquinho, você consegue responder. Mas o coração deles é preguiçoso, o coração deles é mau, é um legalismo frio, né? Mas vamos lá, a lei, Deus, Moisés, Abraão, Isaac, Isaías, Jeremias e Salmos, vamos juntar tudo isso aí. A lei permite curar um doente, esse nosso irmão coitadinho, que para saciar a sede que queima, toma água, mas a água incha ele começa a estourar até a pele. A gente pode curar ele hoje, sim ou não? O que vocês acham? E aí o que diz? Mas eles ficaram em silêncio. Porque eles não sabiam a resposta? Eles sabiam. Só que a resposta teria que mudar o coração deles. A resposta seria diferente do que eles faziam. A gente simplesmente sabe, ou acaba sabendo, quando a gente está errado. E existe um silêncio que não é humildade, existe um silêncio que não é simplicidade, existe um silêncio que é frieza. O maior ato de violência, às vezes, que você pode fazer contra alguém, para o coração de alguém, é o silêncio, é a frieza. Nossa, minha filha, e a senhora falou tudo isso para ele, o que ele te disse? Disse nada, padre, virou as costas e saiu andando. É pior que um tapa na cara, não é? Ficaram em silêncio. Por quê? Qual é a resposta? Sim. Não está escrito, mas a gente deduz que sim, né? Acho que Deus não vai ficar bravo se a gente curar uma pessoa só porque é sábado. Qual que é o problema do sábado? Até porque se o sábado é a plenitude de Deus, esse nosso irmão não entrou no sábado até hoje, coitado. Sente dor todo dia. Vamos dar um sábado para ele, né? Eles sabiam essa resposta, sim ou não? Sabiam, mas o coração é de pedra. E eles não estão querendo uma religião, nem um Jesus, para terem um coração melhor. Eles estão procurando um Jesus para continuar tendo o mesmo coração. Você sabe, minha gente, que às vezes a gente precisa olhar para a nossa vida. A gente busca a Deus para ser melhor, ou a gente busca a Deus para poder dizer para os outros por que é que somos como somos. Porque dá para fazer de um tudo com a Bíblia. Texto fora do contexto vira pretexto. A gente reza o que reza, celebra o que celebra para ser melhor e mais parecido com Jesus. E aí ao longo do caminho a gente vai descobrindo onde é que a gente já é, onde é que a gente ainda não é parecido com Jesus. Ou a gente busca a religião para continuar sendo como somos e tendo um motivo que não nos pese a consciência. Você já reparou que todo mundo que é ruim tem motivos? Todo mundo que é mão de vaca, todo mundo que é insensível, todo mundo que é duro demais com as pessoas, todo mundo que não se sensibiliza com a dor de ninguém. Você já reparou que esse povo sempre tem motivos? Sempre tem um discurso, sempre tem até um versículo bíblico e Deus no meio, para ser como é. Eles ficaram em silêncio. Por quê? Porque o coração deles era ruim demais. Só que eles entenderam. Eita bexiga. O que esse homem tem de inchado, eu tenho de ruim. E aqui entra um passo que o ser humano dá ou não dá. O passo da conversão. E ninguém faz isso no lugar de ninguém. Tanto que a primeira leitura que a gente ouviu hoje, de São Paulo, carta aos Romanos, capítulo 9. Paulo partilha a maior dor da vida dele. A maior dor da vida dele. E Paulo está dizendo aqui que ele queria fazer algo em relação a isso, mas ele não pode fazer. Romanos capítulo 9, versículo 1. Irmãos, eu não estou mentindo, mas em Jesus digo a verdade, apoiado na minha consciência e no testemunho do Espírito Santo. Versículo 2. Eu tenho no coração uma grande tristeza, uma dor contínua. Uma grande tristeza, uma dor contínua. E o que diz Paulo no versículo 3? É tão grande a minha dor e a minha tristeza, a ponto de eu desejar, eu mesmo,
se fosse preciso, ser segregado, separado de Jesus, em favor dos meus irmãos, os da minha raça. Ninguém se converte no lugar de ninguém, né, Paulo? O grande Paulo está dizendo a Jesus: Senhor, para salvar eles, eu amo tanto a eles e me dói tanto ver que eles são da tua raça. Se o Senhor quiser, joga eu no inferno e leva eles para o céu. Mas Deus olha e fala: pois é, Paulo, mas não é assim que funciona. Versículo 4, por que Paulo dói tanto no coração dele? Eles, os meus irmãos, são israelitas. A eles é que pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas, os patriarcas. É dele que descende, quanto à humanidade, Jesus Cristo. E o que eles fizeram com esse Jesus Cristo, que era direito deles? Eles estavam tão pertinho de Jesus, fizeram nada. Ficaram em silêncio, não professaram a fé, não deram o passo da conversão. Mas aqui, meus irmãos, na dor de Paulo, a gente aprende isso, que todo mundo vive na própria vida de algum modo também. A gente não tem como mudar no lugar do outro. Às vezes a gente sente vontade de rachar a cabeça e enfiar lá dentro, mas não é possível. Às vezes a gente sente vontade, se fosse possível, de rachar aquele coração de pedra e colocar alguma coisa ali dentro, mas não é possível, Paulo. E como dói, não é? Esse silêncio, ficaram em silêncio diante daquilo que sabiam. Por isso, irmãos e irmãs, a gente precisa pedir a Deus o dom do temor, porque nós também vamos perdendo o temor, viu? Chega uma hora que a gente começa a ficar em silêncio diante de Deus, indiferente. A gente começa a deixar para amanhã, para a semana que vem, a gente começa a relativizar, e diante de certos apelos que Deus vai fazendo à sua vida e à minha vida, a gente começa a usar pedaço da homilia do padre, trecho de pregação do Frei Gilson, jargão de não sei o quê, para não mudar. Quantas vezes o Espírito Santo fala dentro de você e comigo algumas coisas que a gente precisa mudar, sacrificar, renunciar, e na mesma hora o diabo também sopra: não, mas Deus é amor. Não é isso? O que adianta, Senhor, Senhor, se não ajuda o pobre? Então, né? Vou rezar hoje não, depois se der eu dou um pão seco aí para alguém. E a gente começa a embolar as coisas. Nós também vamos ficando assim. Deus vai fazendo apelos e a gente vai ficando mudo e a gente se perde, meus irmãos. A gente se perde, a gente precisa corresponder a Deus. E esses homens aqui do Evangelho não ficaram assim da noite para o dia. Ninguém dorme um amor de pessoa e acorda encapetado desse jeito. Ninguém dorme um doce e acorda azedo. A vida vai fazendo isso com a gente e a gente vai deixando. E o contrário também. Ninguém dorme azedo e acorda doce, não. Tudo na vida é devagar e sempre, para o bem ou para o mal. Mas a gente precisa ter discernimento espiritual. O que está acontecendo dentro de mim? De onde é que vem esse silêncio meu? Essa passividade minha? De onde é que vem isso? Nossa, antes eu pecava, enquanto o padre não atendesse minha confissão, nem ele nem eu tinha sossego. Agora, não marquei ainda, marcou, aí precisou desmarcar, vamos esperar o Natal chegar. Sabe como é? A gente vai perdendo uma sensibilidade dentro da gente, vai ficando cascudo, rapaz. Olha, ficaram em silêncio. Então Jesus fez o quê? Fez o que podia, né? Não podia curar o coração daquela zanta, mas podia curar a mão, né? Os inchaços, a barriga do outro. Então Jesus tomou o homem pela mão, o curou e mandou embora para casa. E olha que lindo, onde é que foi essa cura? Ao redor de uma mesa, ao redor desse banquete, onde Jesus quer tirar esses nossos inchaços, porque a gente vai se enchendo da gente mesmo. Eu acho, eu penso, não sei para quê, se fosse ver as nossas perguntas sem resposta, por que comigo? E a gente está inchado da gente. Agora, meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa, essa hidropisia é isso. Aquilo que eu busco me saciar é o que acaba de me inchar. A gente precisa parar de remoer história velha. A gente precisa parar de arrumar desculpa velha para as mesmas coisas. Olha o que Jesus fez, Jesus o curou e mandou para casa. E a partir desse momento, esse homem virou um cara comum. Ele parou de chamar a atenção dos outros.
Ele parou de ser assunto, ninguém mais reza para ele porque ele está curado. Sabe, Jesus quer curar você e eu e mandar a gente embora para a nossa vida, para a nossa casa, seguir em frente, vai fazer suas coisas. Para de dar trabalho para os outros. Para de ir e voltar, sabe? Se resolve, passa desapercebido. Gente, tem coisa melhor do que a gente passar desapercebido às vezes? Tem coisa melhor às vezes saber que não tem gente nem me amando nem me odiando. Está cada um cuidando do seu, estou indo em frente aqui com as minhas coisas. Jesus cura o homem ao redor daquela mesa que é a prefiguração do banquete para quê? Não é para a gente ir para o nosso egoísmo, não, ser mal agradecido, não é isso. Mas ele traz a gente aqui nessa mesa, cura e fala, chega desse assunto, vai embora. De novo você precisa falar a mesma história. De novo você está sofrendo aquela ferida, mas não curou ainda. Sabe, parece que quando está terminando de fazer a casquinha, nós vai lá e mete a unha. Curou, vai embora, filho. Nem precisa ficar aqui. Terminou, ó, nós estava aqui, é como se Jesus estivesse falando assim, tá vendo? Nós estava aqui falando de você, brigando por causa de você. Tem gente torcendo contra você, eu estou intercedendo por você. Pum! Acabou você. Acabou, vai ser comum. Vai viver tua vida, vai cuidar das tuas coisas, pode ir para casa. O que você quer fazer agora? Quer dar um beijo na mulher? Quer fazer um churrasquinho? Vai viver. Chega de você ser o centro disso. E tem gente que gosta de ser o centro. De novo a mesma dor, de novo a mesma conversa, de novo a mesma recaída, de novo o mesmo, ai minha Nossa Senhora, eu preciso de ajuda, de novo. Quando é que a gente vai deixar Jesus nos despedir? Dá tchau. Gente, até quem é pagão sabe isso. Está lá o profeta, lá o J Quest sabe disso. Até ele sabe. Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Até quem é pagão está dando tchau para as feridas. Você fica coçando. Né? Até quem é pagão, não sei se ele é pagão, tadinho, estou aqui falando, mas... Até quem não reza, não sei se não reza... Está se despedindo da dor, da ferida, está parando de se inchar da própria água. Até quem é pagão está fechando a conta, virando a página. E a gente vem todo dia nos pés do Senhor coçar a mesma ferida. A gente precisa gostar da cura, gente, não da pomada. A gente precisa se apaixonar pela saúde, não pelo médico. Sabe, parece que tem um pino a menos na gente, ué. Né? Já deu isso aí, ué. Jesus o despediu, Jesus libertou o homem para ir viver a vida dele. Mas você sabe que talvez a nossa grande ferida não é a ferida que a gente diz que tem. A nossa grande ferida é a nossa carência. Porque de novo, esse homem a partir desse momento virou um cara comum. Igual o Bartimeu do domingo, todo famosão, né? O Bartimeu, filho do Timeu, grita, para tudo. Aí o evangelho termina dizendo assim, que ele foi curado, né? Então se ele foi curado, ninguém mais ficava nem tendo dó dele, porque vai ter dó de um homem que está normal igual a nós. Aí o evangelho diz assim, e Bartimeu foi seguindo Jesus pelo caminho. Foi que bacana, foi seguindo Jesus pelo caminho. Vamos achar ele de novo na Bíblia? Não tem. Sumiu. Seguiu, mas diluiu no meio do povo. Às vezes a nossa grande enfermidade não é a cegueira do olho, é a carência de continuar cego para os outros me terem, me perceberem. Essas carências. Nós precisamos resolver essas coisas, meus irmãos. Ah, minha mãe não me quis, não quis mesmo. Pobre, desgraçada que ela era. Às vezes a gente escuta muito isso, as mágoas de mãe que não quis. Aí você vai ouvir a história da pessoa, a história da mãe dela, você fala, minha filha, tenha dó da sua mãe. A mulher tinha 6 filhos, 7 filhos, você acha que ela queria você? Ai, vontade de ter 8. Teu pai era bêbado, isso foi feito à força, dá glória a Deus de ter nascido, trem. Sabe? As nossas carências, precisam resolver essas coisas dentro de nós. Minha mãe não me quis, meu pai, Deus quis. Ué, você está aí por quê? Por que eu estou aqui? Deus quis. Deus nos quis aqui agora. A gente vai ficando muito vítima da nossa história. Padre também é assim, tem essas bobeiras. Sabe? Ah, porque eu estou aqui, porque o bispo não ia com a minha cara, o outro padre foi falar mal de mim, por isso que eu fui parar lá. Ah, então dá glória, tá, é bom também. Vai. A gente vai ficando vitimado das coisas. Meu filho, você está curado.
vai embora, vai para a tua vida, vai para as tuas coisas. A gente não quer mais ficar falando de você, nem rezando por você, porque o melhor da vida, às vezes, é passar desapercebido e seguir em frente. Estou tão feliz, Elton, que eu vou casar você hoje, e agora eu nunca mais eu vou responder aquela pergunta assim, Elton, já casou? Nem sei se casou. Que Elton? Qual Elton? Ah, o Elton que casou. Porque até hoje, qual Elton? O Elton que não casa. Né? Ela casou, ó. Some, praga. Vai fazer a tua vida. E os filhos? Está na hora. Você não tem mais dá para esperar, não. Você já tem que chegar, você sabe, né? Vamos fazer o Elton Júnior aí, que você já tem uma menina, tem que ter uma menininha agora. Vai fazer a tua vida. Deixa de ser assunto. E o homem foi. E aí Jesus, porque é rico, muito rico em misericórdia, porque tem uma paciência de Jó, pergunta de novo. Olha de novo para eles e faz de novo uma pergunta. Porque para quem é ruim, você tem que fazer uma pergunta e deixar ele responder. Dom João, sábado à noite, partilhou assim que São Francisco de Assis um dia mandou, e isso é verdade mesmo, está nos escritos, né? São Francisco de Assis mandou os freis irem evangelizar pela primeira vez no Marrocos, os muçulmanos lá, uns árabes que tinha, o povo que não conhecia Jesus. Aí os freis perguntaram assim, Francisco, mas nós vamos chegar lá, não falar o que para eles? Que eles são ruins com força, eles são muito bravos, eles matam os outros. O que nós vamos falar para eles quando a gente chegar lá? São Francisco diz assim, nada. Vocês vão chegar lá, e se eles não tiverem o que comer, não tiver batata, vocês vão plantar batata, colher a batata e dar a batata. Se eles perguntarem, vocês são loucos? Por que vocês estão dando batata para nós? Vocês nem comem batata? Por que você plantou batata para mim? Aí vocês digam a eles, por causa de Jesus de Nazaré. Aí você fala de Jesus para ele. Vocês vão chegar lá, se tiver alguém com ferida, estrupiado, lepra, sei lá o quê, lava a ferida, passa pomada na ferida, enfaixa a ferida, amanhã vai lá e troca o curativo dele. Se ele te perguntar, mas por que você faz isso? Aí você diz, por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Você conhece ele? Vou te contar quem é. Porque se não te perguntar, depois de não ter batata, você foi lá e deu batata para ele, e ele não te perguntar por que você faz isso, não vale a pena falar de Jesus para ele. Quem não consegue responder a pergunta da bondade, não precisa receber a pregação da fé. Que lindo isso, né, gente? Lindo e dramático. Com quem é ruim, você põe perguntas. Eles são ruins? São. Eles são durão? São. Eles matam os outros? São. Só tem um jeito, vamos provocar uma pergunta neles. A gente chega lá e faz um bem muito humano para eles. Se eles forem capazes de fazer pergunta, responder pergunta, eles vão ter que crer em Jesus. Porque se não conseguir fazer nem isso, meu filho, não gasta até o latim, né? Então Jesus de novo faz pergunta, ó. Fez a pergunta e ninguém respondeu. Mesmo assim ele faz o milagre. E ensina que a plenitude de Deus não é cansativa. Curar aquele homem para Jesus não era trabalho. São João da Cruz diz, o amor não cansa nem se cansa. Mas vamos lá fazer a pergunta de novo. Se algum de vós tem um filho ou um boi, não precisa nem ser filho, um boi, que caiu no poço, não o tira logo dali, mesmo sendo sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Quem não é capaz de responder a pergunta do amor, quem não é capaz de reconhecer a ruindade que vive, às vezes nem sabia, não é capaz de entender Jesus. E esse evangelho hoje, queridos, termina num silêncio de quem é incapaz de amar, não de quem é burro da cabeça, mas incapaz de amar. Que coisa triste. Não foram capazes de responder a isso. Gente, e essa pergunta é mais fácil que a outra, hein? A outra era um pouco teológica. A lei permite? Não sei, deixa eu procurar na Bíblia. Não, essa aqui, ele não perguntou por teologia e Bíblia, ele perguntou pelo próprio coração. Ó, se você tem um filho, não precisa nem ser filho, hein? Você tem uma vaca, você tem uma cabra, um bezerrinho, e o bezerrinho cai no poço.
Você não vai imediatamente ajudar ele ou você deixa para outro dia? Veja, Jesus perguntou, e é claro que eles são capazes de responder isso. E qual era a resposta que eles iam dar para Jesus? Se eles tivessem dado uma resposta, qual seria? Não, meu filho cair no buraco, eu espero 4 dias. Não, se a vaca cair, não mandei cair em dia de sábado, eu só posso segunda. Era isso que eles iriam responder? O que eles iriam responder? Qual é a resposta que eles não deram? Claro, Jesus, quando o meu filho cai, quando a mula lá, o burrinho cai, se for sábado, Deus vai me perdoar, mas eu vou ajudar ele no sábado. Eles sabiam a resposta. Mas de novo, queridos, parece que às vezes a gente não quer a resposta que sabe, né? Porque se eles respondem, a maldade é curada, né? Como lá na parábola do samaritano. Quem foi o próximo do homem que caiu? Aquele que usou de misericórdia. E Jesus falou assim, então faz a mesma coisa. Você já encontrou a resposta que veio me perguntar. Mas às vezes parece que a gente não quer. E é muito triste não querer a verdade. É de doer na alma. Como Paulo ali, olha, como dói você ver alguém não querendo a verdade. Não é doído? Por isso, queridos, que a gente tem que pedir a misericórdia do Senhor por nós, para a gente não perder o temor. Não perder a capacidade de corresponder ao que Deus fala, pede. Mas também pedir a misericórdia pelo mundo. Pedir a misericórdia pelos nossos. Esse silêncio de quem não abre a boca para louvar a Deus. Esse silêncio de quem não abre a boca para professar a fé e aceitar a Cristo. Esse silêncio de quem não abre a boca para confessar os próprios pecados. Esse espírito de mudez que vai tomando o mundo, como isso é triste. Pessoas mudas diante de Deus, elas não têm um louvor para dar, nem um perdão para pedir. Elas são frias diante do Senhor. Meu Deus do céu, isso é muito triste. Mas Deus viu a dor de Paulo. E Deus não desperdiça a dor. Deus viu a dor de Paulo. E dali um pouco, o que vai acontecer na vida de Paulo? Deus vai fazer umas reviravoltas dentro da inteligência dele, do coração dele, das circunstâncias dele. E Paulo vai começar a pregar para os gentios, não mais para os judeus. A dor de Paulo não vai ser em vão. A dor de Paulo agora vai para os pagãos. Fica aquela feridinha no coração de Paulo? Claro que fica. Quando ele vê gente que não sabia nem quem era Abraão, nem Moisés, aceitando a Cristo, recebendo o dom do Espírito Santo. Claro que Paulo pensava, poxa vida, e os meus amigos? Poxa vida, e a minha casa? Mas a dor de Paulo não vai ser em vão. Você sabe que a fé que tem dentro de você, a fé que tem dentro de mim, e às vezes a dor que a fé provoca em nós de ver esse bando de gente muda, essa dor não vai ser em vão. Deus pega essa dor e derrama em outro coração. Mistério de Deus. Talvez tudo que você queria que essa dor e esse amor, ao se derramar, ungisse e abençoasse filho, pai, mãe, tio, esposa, esposo e piquiriense. Mas se não for assim, em vão não será. O sangue de Jesus nunca é em vão. Nem a nossa fé, nem o nosso desejo de ser de Deus. Nunca é em vão. Deus nos pega e sabe onde derramar a dor que vai em nós. Deus nos pega e sabe onde derramar a fé, o ardor que há em nós. Não fique em vão. É mistério de Deus. Por que é assim? Nós não vamos entender tudo. Agora uma coisa eu preciso entender sobre mim mesmo. Ainda que eu não entenda os desígnios e os desenhos de Deus, porque eu não sou Deus, mas sobre o meu eu interior, não pode ser tão misterioso. Eu preciso ser capaz de responder as perguntinhas que Jesus faz. E encontrar no meu coração, se hoje, diante do banquete da vida, eu como de Cristo ou me incho em mim mesmo. Eu como do Evangelho, do corpo do Senhor, dessa misericórdia que Cristo tem para com todos, ou eu fico bebendo da minha própria água, da minha própria vaidade, da minha própria maldade, e estou cada vez mais inchado como hidrópico. A gente escolhe quem a gente é diante dessa mesa. Ou aquele que vai ser curado para ir viver bem a sua vida, ou aquele que vai ficando cada vez mais inchado e silencioso na própria maldade. Vamos ficar em pé.